Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz assim: O chamado de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um mar, um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens tu, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não perecemos. Diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançamos sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse-lhe: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. E disse-lhe: Que te faremos nós para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse-lhe: Levanta-me, lança-me no mar. E assim o fizeram. E então clamaram ao Senhor e disse: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprove. Levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram um voto. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E dentro das entranhas do peixe orou Jonas ao Senhor, seu Deus. Das entranhas do peixe disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Então Jonas, naquele momento, entendeu o chamado que Deus tinha para com ele, que era para ele pregar para aquela cidade de Nínive, para que a cidade se convertesse dos seus maus caminhos. E aí veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas e disse: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum. As aves vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então se levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebida, nem água. Mas os homens e os animais, cobertos de saco, clamaram fortemente a Deus, converteram-se dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Então Jonas ficou muito triste. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E aí Jonas fugiu da presença do Senhor pela segunda vez.
e ficou revoltado, porque ele sabia que Deus haveria de se arrepender se o povo, se houvesse arrependimento naquele povo. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dele, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma baboeira, a qual subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre ele a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extrema por causa da baboeira, porque ele estava no meio do deserto, com muito sol, cansado, com sede. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, qual feriu a baboeira, e esta secou. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da baboeira? E ele disse: faço bem que me revoltes até a morte? E disse o Senhor: tivestes tu compaixão da baboeira, na qual não trabalhastes nem fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Então assim é o nosso Deus. Aqueles que se voltam para Ele e se arrependem dos seus maus caminhos, Ele perdoa os seus pecados e sara a nossa terra. Então, meu amigo, nesse momento eu quero deixar claro isso para você. Jonas tinha um chamado de Deus, porém ele sabia que Deus era benigno e era misericordioso. É misericordioso. E todo aquele que se volta para Deus, que se converte dos seus maus pecados, Deus perdoa. Então Jonas sabia que a palavra que ele iria proferir naquele momento, ela iria cair por terra. Mas o que importa para Deus não é que a nossa palavra venha cair por terra, mas que a dele não caia por terra. Porque ele é Senhor dos senhores, e aquele povo que estava ali dentro daquele navio, ele servia a outros senhores. Foram jogar sorte, baralho, coisas que Deus abomina. Eles serviam a outros deuses. Então eu quero te dizer, neste momento, que devemos servir somente ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Vovó, ninguém salva ninguém. E Deus não aceita, e Ele não aceita esse tipo de idolatria. Ele repudia, e repudia todos aqueles que andam de acordo com esses caminhos. Então o Senhor, naquele momento, Ele ouviu o arrependimento daquele povo de Nínive e cessou o mal que viria sobre aquela cidade. Da mesma forma nós estamos passando. Se o povo se converter dos seus maus caminhos, o Senhor sara a nossa terra, o Senhor traz prosperidade, o Senhor livra-nos de todo mal. Porque passamos tudo o que passamos até agora e ainda não terminou. E só vemos, segundo a ciência, que coisas piores estão por vir. Mas se todos nós nos curvarmos perante esse Deus que criou os céus e a terra, nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele ouve do céu, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Que Deus nos abençoe. Amém.